Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nossa formação em coaching. E hoje nós vamos falar como escrever e publicar aí um livro digital, né? Por que nós vamos falar desse tema? Alguns alunos pediram algum conteúdo referente a gravar um e-book ou até mesmo escrever um livro físico, né, com folhas. E qual que é a ideia desses alunos? É escrever algum livro digital sobre coach, sobre comportamento humano, liderança e coach, um assunto que você pode somar ao coach, por exemplo, coach e liderança, emagrecimento e coach, gestão de empreendedorismo e coach, ou propriamente somente o tema coach. E aí alguns alunos falaram que já tentaram publicar livros, até foram atrás de editoras e descobriram aí o duro caminho que as editoras fazem com que você percorra, né? Porque as editoras, na realidade, elas recebem um volume muito grande de e-books, ou melhor, de livros impressos, para que elas possam ler e avaliar se aquilo faz parte, né, ou é interessante para que ela publique ou não. Já o e-book não, você publica e divulga ele para um nicho específico em relação ao tema que você escreveu, né? Fora que você pode fazer isso sem praticamente custo nenhum ou até mesmo zero custo aí, né? É possível sim. É lógico que quanto menor o custo, gente, não vamos ser ingênuos, né? Quanto menor o custo, é mais difícil que dê certo o teu e-book também. Porque se você não tiver dinheiro nenhum para publicidade, como que você vai atingir? Você pode até saber quem é teu público, mas sem dinheiro nenhum para publicidade, ele vai caminhar, aí você vai ter entregas, seja gratuita ou seja paga, desses e-books muito lentas, né? E alguns alunos aí pensam em quem? Realmente ganhar dinheiro, né? Vendendo e-book, né? Tô dando risada aqui porque alguns alunos percebem que tem um conhecimento, por exemplo, em gestão de negócios e perceberam que o coach pode dar uma rodada diferente no conhecimento deles, na aplicação desse conhecimento dentro de uma organização. E aí eles começam a buscar bibliografias a respeito, e descobrem que tem pouca coisa ainda escrita sobre isso. E por causa disso, se percebe aí uma oportunidade de mercado, né? Então, porque eu não seja um dos primeiros a escrever sobre esse assunto. Isso é muito bom. Há um tempo atrás a gente participou aí de um trabalho de coautoria com uma editora. Nós publicamos sobre coach um artigo que falava sobre a aplicação do processo de coach nas universidades do Brasil. Nós somos uma das primeiras pessoas a escrever isso no Brasil, né? Então isso foi muito legal para a gente, é uma referência. Se a gente vai atuar no segmento acadêmico ou prestar um serviço para universidades, isso conta muito, né? Isso melhora a nossa autoridade frente ao cliente, tá ok? Então a ideia para que vocês possam escrever livros que nós vamos abordar aqui está mais focado em quê? Em livros e-book, né? Um livro digital, tá? Embora nós vamos falar também do livro impresso, mas vocês vão perceber que a caminhada, a jornada até publicar um livro impresso não é tão simples assim. Nós vamos falar também de ferramentas, né? Quais ferramentas você pode utilizar, onde você pode vender, como que funciona o ganho desses e-books, né? Quando você vende eles pela internet. E aí é um negócio muito interessante que às vezes você pode falar assim, ah, Renato, mas e-book geralmente é muito barato, né? Eu vejo e-books de R$ 10, R$ 15, realmente é muito barato. Mas aí eu quero te levar a pensar na seguinte coisa. Há pouco tempo foi um evento onde tinha uma pessoa lá que trabalhava vendendo somente e-books pela internet, e-books que ele mesmo escrevia, né? E por através de afiliação ele vende e-books de outras pessoas também. Essa pessoa, lógico que isso não foi da noite para o dia, tá? Esse negócio de negócio online, sem dinheiro, começando do zero, isso daí é um pouco um sonho. É mais simples do que você começar uma empresa física, né? Porém, é tão difícil de você. É mais simples eu começar, mas é tão difícil quanto uma empresa física você fazer com que um negócio digital comece a andar e dar resultado positivo para você. E essa pessoa comentou comigo que ela vendia e-books com lucro líquido, cada e-book de algo em torno de R$ 15. Daí eu pensei a mesma coisa que muitas pessoas pensam, falam, poxa, mas R$ 15 é pouco, né? Só que essa pessoa mostra a plataforma onde ela faz as vendas, né, do e-book dela, e ela tem mais ou menos aí uma média de 400 a 500 vendas desses e-books por mês. Então aí a renda já não se torna tão insignificante assim, né? Se a gente fizer uma conta aqui, por exemplo, vamos supor que você tem um e-book, né, que dê R$ 15,
por mês e você vender uma média de 400 e-books todo mês, você tem uma renda aí de R$ 6.000. Então não é uma renda ruim, né? É uma boa renda, mas você não vai vender 400 e-books no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, mas isso é possível num prazo até razoavelmente. Vamos pensar em alguma estratégia para um ano, você começar vendendo e aumentando. E o mais interessante é o quê? Que esses e-books, para essa pessoa, não só traz essa renda mensal, mas esse e-book trouxe para elas outros negócios. A pessoa, no caso, atua na área de treinamento e desenvolvimento para empresas, um segmento bem específico de engenharia e segurança, e essa pessoa conseguiu o quê? Fazer com que o produto físico dela, ela tem um produto na área de segurança para bancos e empresas e por aí vai, ela conseguiu fazer com que o produto físico dela também fosse vendido, que o serviço dela fosse vendido, porque as pessoas tomam conhecimento da importância da segurança, enfim, nas empresas, papapá, com dicas de segurança, que trata o e-book dele, e aí essas pessoas começam a se perguntar, poxa, por que eu não instalo esse sistema de segurança, esse serviço aqui na minha empresa? Então percebe, com um negócio, ele acabou transformando o negócio físico dele também. Então é muito importante, gente, que a gente tenha visto o quê? Para que você vai escrever um e-book, tá? Qual que é o teu objetivo em escrever este e-book, tá ok? Então vamos lá, vamos em frente, vamos começar aqui sobre o nosso tema, né? Então, ó, escrever um livro com a internet é um sonho que hoje já é real. Para muitas pessoas isso antigamente era algo assim impossível escrever um livro. Já com a internet isso é real. E é real para qualquer pessoa. Basta que você tenha o quê? Uma boa ideia, né? Que você saiba se existe público para aquilo ou não e como chegar com o teu e-book até esse livro. Então, para quem e por que eu estou escrevendo um livro? Gente, esse é o primeiro passo. Eu quero escrever um livro, geralmente como que as pessoas fazem? Elas querem escrever um livro, elas simplesmente pegam um caderno, vai lá, né, na livraria, compra um caderno em branco, né, de 10 matérias, arranca as páginas que dividem as matérias, fala, poxa, tá aqui agora, caderno inteirinho branco, eu vou escrever inteirinho, vai ser meu livro. E aí fica uma pergunta, para quem você está escrevendo esse livro? Você precisa saber para quem você está escrevendo. O escrever um livro não quer dizer que você vai escrever ele, colocar ele numa gaveta e guardar. Você vai escrever esse livro para que alguém possa ler. Isso não é motivo de você escrever esse livro também, né? Ninguém escreve um livro esperando que ninguém leia aquele livro. As pessoas esperem o livro com a expectativa que outras pessoas leiam também aquele livro, óbvio, lógico. Então, quando eu vou escrever o livro, antes de comprar o caderno em branco lá na livraria, né, os meus rascunhos, enfim, é necessário que eu me pergunte assim, para quem que eu estou escrevendo esse livro e por que eu vou escrever esse livro? É como se fosse, gente, uma estratégia de mercado, estratégia mercadológica. Antes de criar um produto, eu tenho que perceber se o mercado tem demanda para aquele produto, se o mercado absorve aquilo que eu quero publicar ou não. Ok? Então, o primeiro passo é entender por quê. Renato, eu quero escrever um livro sobre coach de performance para a vida. Eu quero que as pessoas performem melhor na sua vida pessoal. Eu quero que as pessoas encontrem alegria, satisfação, se sintam e sejam realizadas na sua vida pessoal. E eu quero escrever um livro que são os passos que a pessoa pode utilizar para conquistar essa alegria utilizando o coach. Ótimo, você tem uma ideia. Mas quem são as pessoas que vão comprar esse seu livro no mercado? São pessoas que vão se casar, são pessoas de que faixa etária, são pessoas que moram aonde, em que condição essas pessoas vivem, quanto você vai cobrar também, quando você consegue ter essa visão, você consegue ter até a visão de quanto que eu vou cobrar por esse livro, né? Eu quero ganhar mais pela venda de volume, ou quero vender poucos, mas ter o mesmo lucro, então eu vou ter um valor do livro maior, né, para cada unidade. Enfim, é necessário que você reflita sobre quem é o seu leitor futuro. Porque quando você sabe quem é o seu leitor, você consegue trazer para o livro histórias, casos, falas, né, que vão ilustrar a tua história como um todo, vão dar base para ela, vão criar um roteiro na cabeça do cliente, do seu leitor, né, que é o teu cliente, sobre como ele pode agir a cada capítulo, a cada página lida do seu livro. Então isso é extremamente importante entender. Tá? Então, o primeiro passo, se pergunte para quem você está escrevendo esse livro e por quê? O porquê, que problema o teu livro resolve? Qual é a dor, qual é a necessidade, qual é a carência, qual é a situação difícil, né? Qual é o alívio ou o prazer que seu cliente procura
para que você possa colocar a solução para isso no seu livro. De repente, o cliente quer ter prazer em viver melhor, o cliente quer ter prazer em conviver com a família, que é algo que hoje ele não tem. O cliente quer ter, por exemplo, o prazer. Há pouco tempo eu vi um e-book até interessante falando como conviver com animais. A pessoa quer ter o prazer de conviver bem com o seu cão. Então você pode escrever um livro, talvez você fale, vou escrever um livro sobre como escrever. Não, como conviver com o cão, não. Muitas vezes a falta de prazer de conviver com o cão está ligada ao quê? A falta de educação do cão. E a falta de capacidade do dono em ensinar esse cão. Então, talvez um livro de adestramento, como adestrar o seu cão em 7 passos, como conviver melhor com o seu cão através de adestramento. Enfim, são ideias aqui que estão vindo e eu estou falando para vocês para sair até um pouco do universo de coaching também. E aí, você vai pegar e enxergar e perceber onde que esse cliente está. Aí você pode usar esse e-book como uma isca digital, né, para que o cliente veja uma publicidade tua, por exemplo, no Facebook, no Google, no YouTube, alguma coisa assim. E aí ele vai lá, clica, recebe o livro até gratuitamente, sem pagar nada, mas aquilo faz com que você gere um relacionamento com ele e através desse relacionamento, lá na frente você vende um curso para ele de como ter uma vida feliz com o seu cãozinho, com o seu gatinho, com o seu hamster, com o seu porquinho da Índia, seja lá o que for. Tá ok? Então é necessário, gente, o primeiro passo. Então, se você for fazer um mapa mental ou um passo a passo dessa aula, o primeiro passo é esse: saber quem é o seu cliente. Quando você sabe o seu cliente, estamos falando de perfil do seu cliente também, como ele é, como ele se comporta, quais são as dores que ele tem. E aí você vai analisar qual é a solução viável que você pode, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a solução viável que você pode oferecer para esse cliente lá na frente. Vai ter a palestra sobre empreendedorismo e negócios. Vale a pena você ver essa de e-book e depois, já em seguida, ver a palestra de empreendedorismo e negócios. Aí você vai juntar as duas aí no seu rascunho. Vai ficar muito legal, uma estratégia para que você possa compreender. E aí depois eu preciso saber, então, por que eu estou escrevendo e para quem que é este livro. Tá ok? Esses são os dois passos principais. O e-book você pode enxergar ele como se fosse um negócio, ou algo que vai enriquecer o seu negócio ou a sua imagem. Se você se perceber como você SA, né, você vai perceber que você é uma marca também. E essa marca pode ser melhorada com a publicação de um e-book. Tá ok? Então, isso não é uma brincadeira. Não é, ainda você vai escrever livros para criança, livros de piada, um gibi. É necessário que esses e-books ou esses materiais, esses criativos, eles tenham um público-alvo a ser alcançado. E aí fica uma coisa muito importante, né? Se a gente percebe que a pessoa está escrevendo um livro, e aí ela pega, digitaliza, escreve todo o livro, aí imprime o livro e quer levar a cópia para uma editora. E aí ele está levando, por exemplo, um livro para uma editora que faz gibi, está levando um livro de um romance erótico. É lógico que essa editora não vai publicar. Ela faz gibis, se bem que o gibi poderia ter outro cunho também, né? Mas no caso aqui eu estou citando uma empresa que publica gibis infantis. Entendeu? Então, quer dizer, tem muito disso. Eu tenho público infantil, tenho público adulto. Então, para que público eu estou escrevendo? No público adulto, eu tenho um público adulto que de repente está comprando um livro sobre um e-book na internet sobre como usar coach com seus filhos. Aí é uma ideia muito legal. Não me recordo ter visto muita coisa a respeito disso. Embora exista uma empresa, se não me engano, chamada Coach Kids, que trabalha com os pais para que os pais exerçam as ferramentas de coach, o processo de coach com seus filhos. Okay? Aí é um nicho muito específico, mas é um nicho que tem mercado também. Coach Education, né? Só para abrir um parênteses, Coach Education, você vender processo de Coach Education para escolas particulares, a fim de ajudar os alunos não só passarem no vestibular, mas encontrar as profissões certas. Esse é um nicho sensacional também. Então, preciso, quando eu faço o livro, que eu saiba para onde eu estou mandando esse livro. Né? Se eu tenho uma ideia de um e-book, a mesma coisa, para aonde eu quero, em que lugar eu quero que esse livro chegue, né? Para que ele chegue no público certo. E o físico, você tem um problema que muitas vezes as pessoas entregam o livro físico para uma editora que não tem nada a ver. Né? Por exemplo, se você vai escrever um livro de negócios, procura uma editora que tem, por perfil, editar livros na área de negócios, né? Faz total sentido. Tá ok? Então vamos lá. Depois, o segundo passo, gente, é necessário que você mergulhe na história. Né? Você, como escritor, precisa mergulhar, precisa se dedicar à sua história. Então, veja bem, antes de começar a escrever, é necessário que você pesquise.
né? Que você não simplesmente começa a escrever. A gente às vezes tem um sentimento, e eu me incluo nisso também, às vezes a gente tem o sentimento do autodidata, né? Ah, eu não preciso pesquisar sobre isso, eu não preciso perguntar a ninguém, não preciso validar a minha ideia com ninguém, eu vou fazer porque essa ideia é a melhor ideia do mundo. Se eu contar para alguém, essa pessoa vai me invejar e vai fazer a ideia minha primeiro do que eu. Primeiro, se você fosse tão autodidata assim, você poderia contar essa ideia para todo mundo, porque ela seria algo tão inovador que ninguém conseguiria pôr ela em prática primeiro que você. Então, isso só demonstra para a gente que a gente precisa sim de ter parcerias, ter alguém que não escute as nossas ideias para que a gente possa validar. Isso se chama o quê? Mergulhar na sua história. Então não é mergulhar na história de já ir escrevendo o livro, mas é mergulhar na história de cabeça no que vem antes da escrita do livro. Então é necessário que você valide. E quando for validar, é bom não validar com a mãe, com pessoas que não querem que a gente se machuque na nossa jornada de vida, porque essas pessoas elas, geralmente vão falar assim que é tudo lindo que a gente faz, né? E aí você tem um feedback, né, de uma pessoa que não está sendo sincera com você, e às vezes a pessoa nem percebe isso. Não estou falando que a mãe é ruim porque deu um feedback assim. Não, é que eu estou falando que você deve procurar feedbacks de pessoas que tenham uma relação com aquilo que você vai escrever, pessoas que não sejam nem críticas demais, mas nem críticas de menos, mas que tenham um equilíbrio e tenham alguma autoridade para te ajudar, te dar um norte sobre a escrita daquele livro. Entendeu? Isso é muito importante. Tem muita gente que publica livros que não tem nada a ver com nada. E esse livro não vende para ninguém. Por quê? A pessoa olha e fala assim, mas minha mãe gostou, meu irmão achou lindo, minha prima, minha esposa, minha filha, então amou. Só que essas são pessoas que não vão te dar um bom feedback. Porque muitas vezes esse feedback não vai ser crítico ao ponto que você necessitaria. Uma outra coisa muito importante de pensar enquanto agora mergulhar na história, dando um outro olhar, é ter a ideia de que você precisa escrever pensando com empatia, né, colocando-se um pouco no lugar do leitor, para perceber se aquela história que você está escrevendo faz com que o leitor mergulhe nela. Não tem livros que a gente começa a ler que você fala, não, parece que eu não consigo me envolver com a história. E esses são os primeiros livros que a gente abandona e deixa eles na estante, enfeitando a estante, né? E não são muitas vezes os mais grossos, os maiores páginas, não. São livros que faltou a habilidade do escritor criar ferramentas, caminhos para que você se sinta envolvido, mergulhado na história. Então, gente, é muito importante, quando você vai escrever um livro, escrever o primeiro capítulo, escreveu aí a ideia geral do seu livro, peça para alguém ler, pergunte que sensações essa pessoa teve. Daí você fala assim, Renato, mas como assim sensações? Estou falando de emoção mesmo. Quais são as emoções que a pessoa tem a ler esse livro? Né? Há livros que você lê que você não mergulha nele. Né? Há livros que você lê e você se mergulha nele. Há livros que o próprio leitor pede, se coloque agora no lugar do personagem João. E aí você se coloca, por que ele está fazendo isso? É como se fosse um gatilho para que você entre dentro da história também. Então é necessário que você mergulhe na história, mas que a sua história também faça com que o seu leitor possa mergulhar dentro dela também. Isso é extremamente importante. Então não dá para escrever, gente, uma história, um livro sem personagens. Renato, mas eu vou escrever um livro técnico. Ótimo, então coloque cases, histórias, artigos para estudo onde haja personagens, onde hajam pessoas, sejam reais ou fictícias, mas que hajam histórias para que a pessoa se coloque e se imagine no lugar daquelas pessoas. Quando você faz isso, você cria uma história onde vale a pena as pessoas mergulharem dentro dela. Sabe? É como se fosse uma piscina num dia de verão. As pessoas entram e não querem sair mais. A mesma coisa é um livro que faz isso. As pessoas começam a lerem e não conseguem mais, né? Às vezes a pessoa está lá no médico, isso aconteceu há pouco tempo comigo, estava lá sentado no médico, e aí eu estava lendo lá o Poder Sem Limites, né, do Anthony Robbins. Nós estamos criando um treinamento com essa ideia. É a quinta vez que eu estou lendo esse livro. Ele estava lá lendo Poder Sem Limites, e aí tinha lá umas 5, 6 pessoas na sala, e eu era o próximo a ser chamado. Mas eu estava num ponto tão intrigante do livro, tão envolvente, onde a emoção saltou tanto. Estou falando que eu estava chorando lá na clínica, né? Não é isso. Mas eu estava envolvido na história. Sabe aquele momento que a história parece que está falando exatamente de você, o livro?
E você já começa a imaginar aquele filme que o leitor está escrevendo, como se fosse um filme na tua cabeça. Que quando a moça saiu lá do consultório e me chamou, falou lá, Renato Brasil, tal, eu automaticamente falei para ela assim, pode chamar o próximo e me deixa por último. Quer dizer, porque eu olhei e falei assim, se eu for ficar aqui por último, provavelmente ainda vou ter umas 2 horas ainda de leitura. Vai dar tempo eu adiantar minha leitura, né, cumprir o meu cronograma diário de leitura, mas mais do que isso, eu não queria perder o mergulho. Né, entre aspas, aí era isso que eu não queria. Eu não queria perder o mergulho, porque eu me envolvi naquela história e eu não queria sair mais dela. Tá ok? Então isso é extremamente importante. Você criar um e-book, até porque os grandes best-sellers que estão na Amazon, por exemplo, que saem na lista do New York Times, são livros que trazem essa ideia. Né? O autor coloca personagens, cria tramas, muitas vezes para mostrar um livro, contar uma história que na realidade o aprendizado sobre gestão de negócios. Né? Então existem vários livros que fazem isso, né? Contam uma história, mas na realidade o aprendizado é sobre gestão de negócios. Um exemplo disso é o Gerente Minuto, que é uma história de um gerente, né, que passa e ali ele vai te ensinando todo o processo de desenvolvimento para que você seja um bom gerente. É um livrinho pequenininho, Gerente Minuto, se eu não me engano tem 1 e 2, vale a pena ser lido também. Geralmente se encontra em essas bibliotecas, em sebo, acho esse livro por R$10, R$12, vale a pena aí, se tiver sebo na tua cidade. Tá ok? Então, nós já falamos aqui na nossa formação em coaching sobre a jornada do herói. Então, eu gostaria que você não precisa pausar esse vídeo agora e voltar lá na jornada do herói. Mas se você não viu a jornada do herói, ou se você não se recorda mais muito bem da jornada do herói, vale a pena você, ao final dessa aula, dar uma olhadinha lá na jornada do herói. O que a gente está propondo aqui é que você crie a jornada do herói, que é não só uma técnica utilizada para fazer os filmes de Hollywood, da Pixar, mas também é uma técnica utilizada para processos de coaching. Ela também pode ser adaptada para que você possa escrever bons livros também. Ok? Então vale a pena aí pegar e lá, dar uma olhadinha na jornada do herói aí dentro do nosso pool aqui de palestras, né, no módulo bônus de palestras. Tá lá, a palestra chama-se inclusive A Jornada de um Herói. Ok? Mas eu vou refrescar sua mente aqui, né, para a gente recordar sobre a jornada do herói. Lembra? Ela começa como o personagem, né, principal, ele tem a consciência limitada de um problema. Então lembra, a jornada do herói ela começa exatamente desse jeito. O nosso personagem tem a consciência de um problema, o qual ele está passando, né? Então começa aqui, ele com a consciência desse problema, e aí, dentro dessa consciência, ele cai na ficha dele, né? Ou seja, ele está vivendo no mundo comum, um mundo onde ele convivia com o problema. E aí ele começa o quê? A ter o quê? Um aumento da sua consciência. Ele começa a se despertar. Então esse é um raciocínio muito legal para que você possa escrever um livro, que é o quê? A pessoa tem uma mente limitada. Ela está presa ao cotidiano, ao normal, ao mundo comum. Mas por algum motivo, ela começa a ter um despertar, um aumento da consciência. E isso aqui é a chamada para a aventura. Isso aqui é o que vai dar vida para o livro. É esse o momento onde a pessoa mergulha dentro do seu livro e ela olha e fala assim, poxa, peraí, eu também passo por uma situação parecida com essa. Eu também preciso ter esse aumento de consciência e eu também preciso mudar. É naturalmente que mesmo quando nós sabemos que nós temos que mudar, nós relutamos a não mudar. Então, no livro eu posso criar um ponto de relutância também, né? A mudança. Que é o quê? Eu recuso o chamado, mas que chamado, Renato? Esse chamado aqui, né? O chamado aventura, o chamado da mudança, da transformação. E aí, depois que eu reluto, eu sempre aceito um pouco. Então, porque eu encontro nesse momento alguém, um mentor, alguém que vai fazer parte, que vai me ajudar nessa história. E aí, essa pessoa pode ser a própria consciência, pode ser um outro personagem, vai ajudar o que? Na superação da relutância. E quando eu saio daqui, eu vou vir para aqui um ponto, o cruzar o limiar, ou seja, eu saio do mundo comum, né, que é esse mundo aqui, ó, e venho para o mundo novo, que é o comprometimento com a mudança. Estou passando bem rápido aqui, porque a gente já tem uma aula sobre isso, eu não vou ficar batendo muito aqui, é só para que você se recorde, sem ter que parar essa aula aí para aquela. E aí depois ele vai o quê?
experimentando as primeiras mudanças. Quando a gente tem que fazer uma mudança, passar uma mudança, a gente não passa primeiro pela grande mudança. A gente começa, né, quando a gente pode gerir a mudança que acontece de repente, a gente começa tendo o quê? Pequenas mudanças. Nós vamos experimentando essas mudanças. E conforme nós vamos experimentando, nós vamos tendo aprendizados, nós vamos passando em testes, vamos vencendo pequenos inimigos, né? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou tendo aqui depois o enfrentamento dos inimigos frágeis, né? Eu vou enfrentando inimigos pequenininhos, para que depois eu possa enfrentar gigantes também. Né? Esse aqui aperta o tamanho, né? A diferença. Então, é essa a ideia, tá ok? Então, eu vou aproximando aí, né, de um desenvolvimento. Então, é a preparação para uma grande mudança. E aí, depois, ó, eu tenho aqui a tentativa para uma grande mudança. É o meu primeiro grande passo aqui, né? E aí, quando eu saio desse momento, eu venho aqui consequências da tentativa. São melhorias, retrocessos. É a minha recompensa. Então, percebe? Eu vou fazendo o leitor caminhar por um raciocínio de como ele pode se desenvolver. Todas as pessoas passam por momentos assim na sua vida. E é isso que mantém ele mergulhado. É isso que faz com que ele queira todo dia ler mais um pouco do seu e-book, do seu livro ou não. E aí depois ele começa o quê? Ele já está aqui transformando-se, né? Já está mais transformado, e que ele começa a ajudar outras pessoas. E aí ele começa a retornar para onde? Para o mundo comum. Onde nesse mundo comum ele ressurge, né? De que forma? Como se fosse ressuscitando-se, né? A gente vê aí nos filmes do Batman isso, né? Como se estivesse ressuscitando. Ou seja, a última grande tentativa de mudança, é o grande passo dele. E aí depois eu tenho o domínio final de um problema, um mundo melhor para todos. Ou seja, o que é aqui? Ele ressurge, ele ressuscita, ele se reinventa, né? E agora ele contribui não só para as pessoas, mas para o mundo, para que todos possam ter uma vida muito melhor. Isso é a jornada do herói. Isso aqui é o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Se você já viu lá a nossa palestra sobre como construir grandes apresentações, nós temos lá, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato de Shakespeare, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Eu tenho primeiro ato, segundo ato e terceiro ato também, tá ok? Isso aqui é muito importante, você trazer esse raciocínio, essa ideia para o seu e-book, para o seu livro, tá ok? Então é muito importante. Então você vai, nesse momento, você vai começar a juntar todo o teu conhecimento de coaching e atrelar ele a um conhecimento específico que você tem. Por exemplo, nós temos aqui nossa formação em coaching, pessoas que já estão buscando trabalhar com coach de emagrecimento. Então, quer dizer, eu posso escrever um e-book contando uma história de alguém que tem problema de emagrecimento também. Tá ok? E aí eu vou ajudar essa pessoa a se transformar dentro desse ciclo, né? Dentro dessa jornada aqui, eu vou ajudar a pessoa a se transformar. Tá joia? E aí nós temos aí, né, então, os 12 estágios da jornada de um herói, né? O mundo comum está lá sentadinho, tranquilo, depois o chamado para aventura, né? Ai, que sede, né? Ele sente sede. Aí, mas estou com preguiça, né? Olha que interessante aqui, né? Mas estou com preguiça, ou seja, o que ele está fazendo? Está relutando, né? Recusando aqui, ó, o chamado, né? Se eu esperar um pouco mais, essa sede passa. Quer dizer, quantos de nós já não fizemos isso, né? Espera um pouquinho e daqui a pouco passa a sede. Ela não passa, né? E aí vem a morte, né? O espírito da morte que falando assim, quer morrer de sede, né? E aí, lógico que ele não quer, né? Então ele tem aqui um encontro com o mentor. Então, a coisa legal, o mentor necessariamente não precisa ser uma outra pessoa. Pode ser uma situação que se agrave e que faça a pessoa. Por exemplo, se a gente estivesse escrevendo aqui no coach, né? Xingue para emagrecer, né? Aqui poderia ser, por exemplo, um problema de saúde que ele teve, uma ameaça de um infarto que a pessoa teve, para que ela possa falar, puxa, eu vou sair aqui, né? Aí a pessoa sai, água, eu preciso de água, né? Para aí, eu estou lavando a cozinha, né? Quer dizer, acontece alguma coisa, ele se cruza com o primeiro portal, ele se cruza com o primeiro problema, depois vem o quê? As provações, ele tem que lutar para conquistar aquilo, né? E por aí vai. Depois tem a aproximação da caverna oculta, né? O que é? Ei, volta aqui, né? Aí, consegui, né? A comunicação e tal, e a minha foice aqui, o rapaz, aqui é a morte, reclamando da foice. Depois, uma provação mais difícil, quando ele entra lá na cozinha, olha o que ele encontra, né? Que praticamente que o incrível Hulk, né? Que ele se depara. Não tão cedo, você vai ter que passar por mim primeiro.
né? E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida também, né? Nós resolvemos pequenos problemas, de repente aparece algo muito maior. E a gente olha e aí a gente agradece aos céus, né? Por ter passado pelo pequeno problema, porque sem aquele pequeno problema, nós não teríamos condição de passar pelo grande problema. E aí, finalmente, ele destrói, né, o grande guerreiro aqui. E aí, ei, volta aqui, né? Minha foice, pensei que tinha acabado. Ou seja, né, tá, continua aqui a luta. Esse é o momento, no caminho de volta dele, né? E é a ressurreição do herói, né? O regresso Exilira. Ufa, agora sim, que delícia. E aí começa uma outra jornada no mundo comum, que é Ai que Fome. Então é como se o livro acabasse pedindo o livro a parte 2, né? Então vamos supor que esse coach, esse livro chamado Emagreça Agora com Coach, e aí começaria aqui um livro que chamaria, ele terminaria, melhor dizendo, né? Fazendo um chamado para o Emagreça com Coach, a parte 2, né? Mais ou menos isso que seria. Então, entendeu? Fica claro, né? Dentro desse quadrinhos aqui, né? Dessa sequência de quadrinhos mesmo, a gente entender essa ideia da jornada do herói, que é muito importante que você leve também para a sua formação em coach, aplicar lá dentro do seu processo de coach, entender que o seu cliente passa por esse processo, o seu coach passa por esse processo. E se você for escrever um livro, a melhor forma desse livro falar com o seu leitor é trazer a jornada do herói para dentro dele, tá ok? Então vamos lá, formas de publicação. Então vamos lá, primeira forma de publicação, procurar uma editora. Então eu posso lá na editora Abril, Saraiva, enfim, tem um monte de editora aí, né? Eu posso ir lá procurar uma editora? Pode, eu posso ir lá procurar essa editora sem dinheiro nenhum ou, a segunda forma, com dinheiro, né? Quando eu procuro editora sem dinheiro nenhum, é lógico que isso é muito mais difícil ser aprovado, né? Você já precisa ter uma certa referência no mercado, você precisa ter algo muito bom para que a editora olhe e fale assim, poxa, eu vou abraçar essa causa, vou fazer tudo para que esse livro seja publicado. Então é muito difícil, até porque algumas editoras relatam aí que recebem por ano mais de 1.500 livros para que elas leiam para ver se vale a pena. Então não se desanime se você entregou e não foi lido. Talvez a sua obra nem é ruim. Ou se ela foi tida como ruim, você ainda pode rever ela, tentar mudar para uma editora que tem um perfil que aquela obra se encaixa. Aí você também pode procurar a editora com dinheiro também, né? Ou seja, eu vou pagar para você publicar esse livro, né? Muitos livros são publicados assim no mercado, né? A gente acha que todo mundo que publica um livro não gastou nenhum real. Isso não é verdade, né? Muitos livros são publicados porque a editora olha e fala assim, poxa, esse livro é praticamente aí o Senhor dos Anéis, né? Então vamos publicar esse livro que a gente vai ganhar muito dinheiro e o escritor também vai ter um bom reconhecimento e também vai ganhar um bom dinheiro. Mas aquela situação que ninguém te conhece e aí você fala assim, poxa, eu tenho aqui uma obra que é aí praticamente um best-seller que não foi publicado ainda, né? Mas você tem o dinheiro, né, para arcar com todas as despesas de publicação e distribuição. Aí você pode também procurar aí. Mas se seu caso não é este, né, você tem que vir para cá ou ir para o mercado de e-books. E aí quando a gente fala, existem algumas formas também que são o quê? Por exemplo, procurar editoras de coparticipação. O que é isso? Coparticipação financeira. De repente você não está nem aqui, né, sem dinheiro e nem aqui com muito dinheiro. Você está aí com dinheiro mais ou menos, né? Não está nem tão ruim nem tão bom. Aí você pode fazer o quê? Você procura uma editora de coparticipação. O que é essa coparticipação? A editora ela divide as despesas com você. Você vai pagar uma proporção, ela vai pagar uma outra proporção. Geralmente isso é conectado ao volume de resultado financeiro e retorno que cada um vai ter com o livro também. E aí existe uma outra coisa que é o que? A coautoria. Por exemplo, um livro para você editar sozinho, ele ficaria, por exemplo, R$18, certo? Mas a editora, você achou uma editora que faz em coautoria. Esse livro vai ficar para você R$9, tá certo? Então vocês vão ratear aí, né, as despesas. Aí geralmente você recebe os exemplares, um valor de R$18, você paga por esses exemplares, e aí você vai vender esses exemplares para poder fazer bastante dinheiro, né? E aí você percebe que não é tão simples assim, porque você vai ter todo um trabalho de logística, distribuição, divulgação desses livros
Enfim, todo o trabalho que lá na editora um agente publicitário pode fazer, você vai ter que fazer sozinho ou contratar o serviço de um. Isso é muito caro. E aí uma outra coisa muito legal é o quê? São concursos literários. Renato, mas existe concursos literários? Não, isso não era só lá na primeira série, no prézinho, tinha os concursos da escola. Não, existem concursos literários de diversas áreas. Então, se você digitar na internet, buscar lá concursos literários, você vai achar concursos literários de muitas e muitas coisas. Aí você pode se inscrever e geralmente os ganhadores têm suas obras publicadas. E isso é muito bom, porque é praticamente sem custo nenhum. Você vai ter reconhecimento, quem vende por aí vai. Né? E aí, tudo por sua conta. Né? Edição, procura, ou seja, quando você procura uma editora aqui com dinheiro, você vai ter o trabalho, a expertise da editora. Mas aí você pode pegar e falar, não, eu vou fazer tudo por minha conta. E aí o melhor caminho são os e-books. Por quê? O custo aqui de um e-book é praticamente zero para que você possa escrever e editar ele também, certo? Então é necessário que você tenha em mente isso. Esses são caminhos, você vai ter que escolher um desses caminhos para que você possa escrever. Pois vamos agora falar de passo a passo da publicação. Então, primeira coisa, né? Então, escrevendo seu livro, vamos lá. Registre suas ideias. Renato, registre aonde? É registrar mesmo. Estamos falando de registro, cartorário. Por quê? Se você não registra suas ideias, imagine, você pegou e escreveu lá um livro que vai ser o próximo Senhor dos Anéis, de tão bom que ele é. E aí você vai lá e entrega para um agente publicitário ou para que alguém possa ler, enfim, para qualquer pessoa. O que acontece? Essa pessoa vai lá e registra esse livro no nome dela. O que aconteceu? Em tese, esse livro é dela. Você não registrou, você não tomou as medidas. É como quem compra um imóvel e não registra esse imóvel. Você vai perder o direito desse imóvel. Tá certo? Então, isso é extremamente importante. Quando você está entregando o teu livro para as pessoas lerem, edite. Né? Tem gente que chega ao ponto de entregar o arquivo prontinho. Quer dizer, a pessoa não tem o trabalho nem de digitar, né? Redigitar aquilo que está impresso. Porque já entrega prontinho para que a pessoa possa ir lá registrar para ela. Então, pois pense no público. Falamos disso, né? Pensar no seu público. Escreva sem correções. Então, gente, quando vai escrever um livro, uma ideia é que você escreva sem fazer correções nenhuma. Porque quando nós escrevemos sem corrigir, né, de forma mais solta, sem estar preocupado com concordância, com vírgula, com pontuação, coisa e tal, é lógico que você não pode ficar tão displicente, senão já chega uma hora que você não sabe se na hora que você for reler, você não sabe se aquilo é uma pergunta ou se é uma interrogação, uma exclamação, enfim. Então é necessário que você tenha pelo menos o mínimo do cuidado. Mas a sua preocupação não deve estar focada na grafia, no acerto disso. Isso você vai fazer depois. Depois você vai acertar no texto. Porque quanto mais você se preocupa em fazer um texto gramaticalmente correto e por aí vai, mais você vai ter o problema de perder algumas ideias de raciocínio, certo? Então é necessário que você escreva de forma bem solta aqui, para que as ideias fluam. Depois defina objetivos diários de leitura. Você fala assim, Renato, meu livro vai ter 300 páginas. Ótimo. 300 páginas. Em quanto tempo você quer escrever? Quero escrever ele em 6 meses, Renato. Muito bom. Então, você vai ter um número X de páginas que você vai ter que escrever por dia. Então, tenha isso em mente. Que dias da semana você vai escrever? Vai escrever de terça, quinta e domingo, Renato. Então, ótimo, terça, quinta e domingo. Então, você vai ter que fazer as contas aqui e descobrir qual realmente é o dia, quanto você deve se dedicar nesses dias durante 6 meses para que você tenha seu livro escrito, né? Uma coisa importante é o que? Mantenha a disciplina. Dentro disso aqui, né? Mantenha a sua disciplina de escrita. E por aí vai, né? Não é só a disciplina da escrita, mas, por exemplo, você tem que passar esse texto para que alguém vá corrigindo para você, você vai ter um corretor, você precisa de ser disciplinado, você passa no tempo, no momento certo para isso também. Principalmente se você estiver trabalhando com editoras. Editoras geralmente têm cronogramas a serem cumpridos. Não é simplesmente assim, você vai lá, fala que quer escrever o livro, e aí você começa a escrever, a editora não tem um prazo. Não, geralmente se dá um prazo para que você cumpra as etapas desse processo, tá ok? E obtenha precoce feedback.
Por que obtenha precoce feedback, ou um feedback precoce? Veja bem, quando você vai escrever um livro, é muito bom que você tenha pequenos feedbacks desde o início, para que você já vá acertando algumas coisas durante a escrita do livro também. Agora, não adianta nada você falar assim, eu vou trabalhar 6 meses, 1 ano em um livro, e aí depois sim que eu vou obter o feedback de alguém. Não, obtém esse feedback antes, durante a construção. Então é necessário antes, durante e ao final, você obtém feedbacks sobre esses livros, tá ok? E, gente, aproveite o feedback. Né? Não adianta nada você olhar o feedback, ah não, a pessoa só está criticando porque ela está com inveja do que eu estou escrevendo, porque ela não gosta de mim, porque não sei o que tem, e por aí vai. Então, valorize o feedback e saiba avaliar se ele é real ou não. Ah, como que eu vou avaliar isso, Renato? Entregue o livro para que outra pessoa leia também, valide, né? Vê se você encontra outras pessoas falando a mesma coisa. Você pode ter agradável, eu falo agradável, embora o seu sentimento possa ser que seja isso desagradável, mas eu falo que é agradável surpresa de que outras pessoas falem que o livro não está bom. E por que isso é agradável? Porque é melhor que outras pessoas falem do que você tenha todo um esforço, edite, publique esse livro e aí as pessoas leiam ou não gostem dos seus livros também. E sempre tem quem vai entrar lá no teu Facebook, fazer uma crítica e por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, veja bem, aqui nós falamos do escrever. Agora nós vamos falar da edição deste livro. Então, primeira coisa, categorize o livro. Seu livro é para quem? Qual é a categoria? Ele é infantil, ele é profissional, ele é técnico, ele é adulto, enfim, você vai criar uma categoria aqui para o seu livro. Ele é de educação, enfim, para você achar aqui a categoria para aquilo que você está escrevendo, ok? Pois digitalize o seu livro, né? Digitalize, né? Então digite ele inteirinho e tenha uma bibliografia. Quem é você, né? Por que que vale a pena a pessoa ler, né? Qual é a sua autoridade em cima do quem é você, para que as pessoas possam fazer a leitura. E depois peça para alguém ler e opinar. Feito esse pedido, as pessoas vão ler e opinar, você vai fazer o quê? As alterações e correções necessárias. Então, nessa leitura aqui é bom pensar em quê? Em correção. Você pode pedir para que pessoas leiam para avaliar a ideia do livro, né? E você pode pedir para que outras pessoas leiam para avaliar o quê? Erros de digitação, erros de concordância, enfim, erros gramaticais, sintaxe, enfim. Depois você vai imprimir este livro. E aí você vai fazer o quê? Registrar esse livro na Biblioteca Nacional. Sabe aquele ISBN que vem na capa do livro, né? Tá lá a capa, e aí vem lá ISBN e uma sequência, um monte de número, que lá é como o registro do livro. Se você for publicar esse livro na Amazon, né, usando a plataforma da Amazon, você não precisa requerer isso. Por quê? A própria Amazon ela vai te conceder um número que é o registro dela no ISBN e você vai poder utilizar esse número no teu livro também, tá ok? E aí depois, ó, encontre apoio, né, de um digitalizador, que é quem vai fazer a capa, diagramar teu livro, enfim, criar toda a escritura, um corretor ortográfico e outros profissionais também, ilustrador e por aí vai. Tá ok? Você precisa desses profissionais. Aliás, uma coisa muito importante, não desvalorize a presença desses profissionais no seu projeto, no seu livro. Isso é muito importante, pode fazer com que seu livro dê certo ou não. E aí, ó, publicando seu livro. Então, ó, visite sites de editoras relacionadas ao seu livro. Então, são editoras que gostam, né, que têm uma relação com o seu livro, com o seu tema. Colha dados técnicos dessa escritora, dessas editoras, por quê? Tem editoras que trazem lá tantas 1000 palavras por capítulo, X números de páginas, tamanho, cor de papel, um monte de coisa que você precisa saber dessas editoras aqui, esses dados técnicos. Então, na hora que você fizer a lista lá de editoras, faça uma lista com 10, 12 editoras, depois você exclui aquelas que você acha que vai se encaixar menos, e aí foca somente em algumas dessas editoras. E para essas você entra lá e pesquisa quais são as configurações de ajustes que você pode ter que fazer para que dê tudo certo. E aí faz as correções conforme esses requisitos técnicos e
depois envie materiais para as editoras escolhidas. Envie os materiais, espere pacientemente. E um detalhe aqui, ó, sem incomodar. Não adianta ficar lá ligando, perguntando se gostou da minha história, você já leu, o que você acha que precisa mudar. A pessoa que está lá, que faz esse trabalho de leitura, ela tem um monte de coisa para fazer. Essa pessoa faz uma leitura mais do que rápida. Então não adianta você ficar incomodando, pondo pressão, porque isso provavelmente não vai dar certo. Okay? E aí procura um agente literário. O agente literário é o profissional que ele poupa você de todo esse processo que a gente falou até aqui. Ele poupa você. Ele vai atrás da editora, ele vai atrás de criar toda a estrutura e por aí vai. Tá? É lógico, né, que isso tem um custo razoavelmente alto também. Aliás, você está economizando todo um trabalho árduo que seria seu. E depois você pode o quê? Faça você mesmo, publique tudo online. Aí é você no controle. Né? Lógico que não se dispensa, então, corretor e diagramador nessa mesma situação. A não ser que você tenha conhecimento de Corel, de algumas ferramentas, a gente vai mostrar algumas aqui para vocês. Se você tiver o conhecimento, souber fazer tudo, de repente você tem um excelente domínio do português, da nossa língua, que é tão complexa, e aí você mesmo pode fazer, tá ok? Mas você vai precisar do feedback de alguém, da mesma coisa. Mas fica mais na sua mão, né? Então, dependendo do objetivo que você quer, se de repente é gerar autoridade, ganhar alguma coisa em retorno financeiro, ou somente autoridade em cima desses e-books, vale a pena fazer você mesmo, depois você pôr lá na Amazon, tá ok? Aqui vamos falar de 7 erros que cometemos. Primeiro, escrever o que não sabe. Gente, Renato, eu quero escrever um livro porque eu acho muito bonito escrever um livro sobre o relacionamento entre pais e filhos. Como é dura essa relação, quais são os desafios, né? Quais são os prazeres que essa relação traz. E aí uma coisa que pode ser questionada de você é o quê? Você é pai? Não, Renato, eu não sou pai, mas eu fui filho. Ok, então. Então como que você vai mostrar isso para o seu leitor? Né? Que você está escrevendo com o olhar de filho, não com o olhar de pai. Então, de repente, você tem que tomar cuidado para não escrever alguma coisa que você não sabe. É igual pegar e falar assim, eu vou escrever um livro sobre como trabalhar imagens ou criar capas no CorelDRAW. Eu nem sei se o CorelDRAW vai dar muito certo para isso ou não. Quer dizer, eu não sei sobre esse assunto, então eu não posso escrever sobre esse assunto. Um outro ponto muito importante é o quê? Altíssima expectativa gerada. Cuidado, a pessoa pega, vai escrever um livro, né, usar esse pedacinho aqui da parede, fazer um rabisco aqui, estragar essa parede aqui. A pessoa que tem uma expectativa, eu vou escrever um livro, e aí a pessoa fala assim, Renato, no primeiro ano, isso aqui é o que eu quero vender de cópias, 100 mil cópias. Porque o fulano criou um livro, né? Vamos pôr lá que a Venato escreveu um livro e ele vendeu isso no primeiro ano. E aí você se esquece que o que a Venato, né, lá dos livros de administração, muito bom, dos melhores escritores da área, você esquece que o que a Venato é o que a Venato e que ele trabalha com grandes editoras e por aí vai, que ele é um escritor consolidado, um acadêmico consolidado. Então, cuidado para não gerar uma expectativa muito alta, porque daí na hora que você não vê isso aqui acontecendo, você se desanima e vai querer escrever nunca mais. Então, faça um e-book mais com a expectativa de entregar valor e com este valor você poder conquistar novos clientes e por aí vai. Depois, lá na frente, você fala assim, Renato, eu tenho agora muito know-how, sou uma referência no meu mercado, aí sim você pode escrever, editar livros aí, que esses livros serão certamente vendidos. Outro ponto é o quê? Não subestime o trabalho alheio, né? Até falei ali no slide anterior, não subestime o trabalho do corretor, o trabalho do diagramador e o trabalho de todas as pessoas envolvidas, achando que você não precisa delas, que dá para você fazer sozinho. Aliás, fica muito feio, né? Às vezes você faz um e-book, você fala, não, um e-book é para um públicozinho e tal. Só que nesse públicozinho pequeno, às vezes, você pode ter um professor de português que se interessou pelo tema. Então, cuidado com isso, ok? Então, não escrever de forma desestruturada. Então, ó, veja bem, não escrever de forma estruturada. O que é a estrutura de um texto? O texto tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Essa é a estrutura de um livro, de cada capítulo, de cada subcapítulo, todos eles têm essa estrutura, começo, meio e fim, e cada capítulo tem a sua transição, cada subcapítulo tem a transição para o próximo e por aí vai. Isso é escrever de forma estruturada.
Quando eu não escrevo dessa forma, o meu livro fica uma bagunça. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. O fim já é o começo e por aí vai. Então, não escutar críticas é um outro erro comum. Não ter parcerias com ninguém. Já falamos que precisa ter parceria. Essas parcerias aqui não é só com o diagramador. Não, você pode ter parceria, por exemplo, com alguém, você está escrevendo um livro sobre coach para relacionamento, e aí você tem um amigo que ele tem lá um blog que tem lá não sei quantos mil reviews mensais. E aí você pode fazer uma parceria com ele para publicar o teu e-book lá no blog dele também. Então são parcerias não só com profissionais para que seu livro aconteça, mas também são parcerias para que você possa ter o seu livro editado também, né? Algo que ele alcance mais pessoas, ok? Então achar que não tem nada a contar. Gente, isso aqui é um mito, né? Tem muita gente que acha assim, mas eu vou escrever um livro e eu vou contar do quê? Bom, não é possível que se você já viveu um bom tempo, você tenha alguma coisa para contar. Você sempre tem alguma coisa que pode agregar às outras pessoas. E aqui é isso que você vai trazer, a sua experiência, só que na forma de um livro, seu aprendizado. E aí, ó, agora a gente vai falar sobre criar títulos. Então veja bem, isso aqui é extremamente importante, né? Porque quando a gente fala em criar título, é algo que está escrito ali na capa. É o que chama a atenção, né? O livro está aqui, né? Às vezes o livro tem a capa inteirinha branca. Aí, vou pegar um exemplo aqui, Estratégia do Oceano Azul, né? Se eu não me engano, ele tem uma barra aqui, né? Escrita Estratégia do Oceano Azul. Aqui um mar, né? Azul. E aqui embaixo meio que vermelho, né? Aí você vê que assim, existe algo bom e algo nebuloso. E aquilo chama a atenção. As pessoas, quando compravam a Estratégia do Oceano Azul, uma das coisas que chamava muita atenção era a capa do livro, a dobra que ele tem, né? A dobra, aquela partezinha onde vai aqui, e depois a capa de fundo também. Mas aqui, ou aqui em cima, em algum lugar, ou aqui embaixo, no meio, enfim, vai ter o título. Esse título, ele tem que ter uma habilidade de chamar a atenção das pessoas. Então, como que eu vou criar um título para um livro? Primeira coisa, vai numa livraria, pega uma grande livraria, né? Ou visite um grande site, se inspire olhando outros livros, não é para copiar o nome de outro livro, até porque isso não vai dar certo. Mas se inspire, olhe como que as pessoas criam livros, procure livros que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, procure livros que têm relação com aquilo que você está falando, use uma forma de se inspirar, veja cores de capa, né? Se você reparar, existe uma tendência de cores de capa para livros na área de negócios, para livros na área de marketing digital, existe uma outra tendência e por aí vai. Então, avalie tudo isso. Aí faça uma lista de títulos. Né? Escreva vários títulos. Muitos títulos você não vai ter ideia agora, mas você vai ter andando na rua, indo lá para o banco, você vai olhar e falar, poxa, tive uma ideia sensacional. Aí você vai trazer esse livro. Aí depois, faça uma lista de palavras-chave. Quais são as palavras-chave para esse livro? Né, que possam te dar também uma ideia de título. Utilize nos nomes do título substantivos, né? Utilize verbos, porque eles determinam ação, estado, né? E adjetivos de qualidade. Tudo isso, quando você utiliza esses três recursos aqui, muitas vezes, você não precisa utilizar o ponto de interrogação, mas o livro automaticamente é como se ele fosse uma pergunta, o título. E isso é muito bom, quando a pessoa vê um livro e aquele livro, o título, e aquele título gera questionamento. Isso chama a atenção das pessoas, que é o nosso próximo tópico aqui, né? Gere perguntas através de um título. Né? Que nem quando você vê aqui, no caso nosso, que a estratégia do Oceano Azul. Na época todo mundo se perguntava assim, mas que estratégia é essa do Oceano Azul? Muita gente sabia que era um livro da área de negócios, mas as pessoas perguntavam, qual é essa estratégia? Porque o nome era tão diferente que trazia atenção. E use formas, né, de fontes diferenciadas aqui, ó, para o texto. Vê essa fonte que a gente está usando aqui, ó, nesses slides, aqui é uma fonte nova, chama Orange, se não me engano, essa fonte. É uma fonte sem uso comercial, né? Está habilitada para ser usada aí livremente. Que nós entramos no site, fizemos o download dessa fonte, ela se instala automaticamente no Word, no Excel, no PowerPoint, e nós começamos a utilizar ela em algumas das nossas apresentações, da ideia, parece que a gente escreveu aqui, meio que pintando, meio que à mão, né? A gente achou legal. Daqui a pouco eu vou mostrar umas ferramentas aí onde você pode conseguir, que forma você consegue isso. Mas basta ir lá no Google digitar fontes grátis, fontes com direitos comerciais livres, que você vai achar fontes ali que você pode utilizar
na capa do seu livro. É assim que os profissionais da área de design, que a gente vê, fala, olha que fonte linda, como ficou bonito esse escrito, como será que ele fez? Na verdade, ele não fez. Ele foi lá e pegou aquela fonte pronta já em algum lugar, instalou no notebook dele, no computador dele, e aí projetou aquela fonte depois no editor de texto, onde ele colocou o texto. É só isso que ele fez. Tá? E a gente fica encantado, né? Achando que foi muito mais, achando que ele que criou toda a fonte, uma por uma, né? E aí depois, ó, dando nome a personagem. Então, veja bem, aqui, anteriormente, nós falamos de títulos. Agora nós vamos falar das pessoas, né? Dos personagens, né? Que estão no nosso livro, né? Sejam eles homens, sejam eles mulheres, crianças, bebês, né? Seja o que for, nós vamos falar agora deles. Então, primeira coisa para dar nomes ao personagem. O nome cria personalidade. Olha isso que importante, gente. O nome cria personalidade, né? A Branca de Neve, dá para você com um nome desse falar que é um personagem ruim? Não, lógico que não. É alguém que tem uma personalidade boa. Agora, vamos lá, aqui em casa, às vezes a gente faz uma brincadeira, né? Que aí alguém aqui de casa recebe o nome de Rainha Malvadeza. Não é a minha esposa, tá? Uma brincadeira com a minha filha. Não é ela que recebe o nome de uma Rainha Malvadeza, é a Lara, minha filha. E aí a Lara recebe o nome de Rainha Malvadeza. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O nome Rainha Malvadeza é o nome de traz esse nome, né? A personalidade de alguém bom, de alguém que faz... Não, lógico que não, né? Quando a gente brinca em casa, a Rainha Malvadeza é uma rainha que ela quer casar com o seu criado e para isso ela faz todas as maldades para conquistá-lo também. Né? E no caso da nossa história que o criado sempre sou eu aqui em casa. Mas isso aí é o assunto para outro momento. Então, ó, crie personagens sem nome. Você pode ter também personagens sem nome. Geralmente essa técnica a gente utiliza quando nós queremos que o próprio leitor se coloque no lugar daquele personagem. Então nós deixamos o nome em branco. Você descreve como a pessoa é, você conta como ela age e tal, mas você não nomeia ela, você não fala se é João, se é Antônio, se é a Ana. Às vezes a pessoa não consegue nem ter a visão se é um homem ou se é uma mulher. Para quê? O escritor utiliza isso como um recurso para que a pessoa se coloque no lugar daquele personagem, para que ela aprenda o que a história vai dar no final como aprendizado no lugar daquele personagem. Muito legal essa técnica aqui, embora seja um pouco difícil escrever sem utilizar nome, né? Então, para o leitor se pôr no lugar dele. E depois, ó, nomes com significados especiais, né? Com sonoridade. No caso da Elsa, né? Lá do desenho do gelo, lá, né? Que tem as duas princesas lá, uma delas chama Elsa, um nome sonoro, né? Então, nomes com sonoridade, nomes fáceis de ser pronunciados e por aí vai. Então, se você está escrevendo uma história, você quer que o teu leitor ele grave bem, você pode criar lá, né, a história de dois coelhos, né, que vivem, né, dentro de um... Nossa, ficou um coelho muito mal desenhado, mas é um coelho. Parece mais um monstro, né? Parece mais um dinossauro. Então, bom, você vai ser aqui um dinossauro, né? Ficou mais parecido com um dinossauro, que está as garras do nosso dinossauro Rex. E aí eu posso ter aqui um dinossauro que seja bom, eu posso ter um dinossauro que seja ruim. E aí, para o dinossauro ruim, eu vou pôr o nome de Ru. E para o dinossauro bom, eu vou pôr o nome de Ra. Isso faz com que eu crie, por exemplo, nomes que, além de sonoros, me fazem diferenciar o que é bom, o que é mal. Então, percebe que é uma técnica que você pode utilizar. Né? No livro Quem Mexeu no Meu Queijo, os ratinhos lá, né? São dois ratinhos e eles têm lá, eles correm dentro de um labirinto e cada um tem um nome lá, não me recordo o nome agora, eu li há muito tempo esse livro, mas cada um tem seu nome e o seu nome tem uma relação com a história deles também, tá? E é muito legal. Vale a pena ler, aliás, esse livro. Quem Mexeu no Meu Queijo. Embora seja bastante antigo, o aprendizado ainda é muito útil para os dias de hoje também. Então, evite nomes parecidos ou que aceitem uma nova pronúncia. Nem aqui, Renato, Ru e Ra não é parecido? Não, é bem diferente, né? Ru e Ra. Mas aí você pode ter alguns livros, põe o nome de um de Zaun, o nome do outro de Zun-An. Só muda aqui.
Então, o leitor ele pode muitas vezes olhar e falar assim, mas quem que é agora? O Zaun ou o Zhuang ele está falando? Aí começa a virar uma mistura na cabeça do leitor. Né? Eu lembro que tinha uma historinha que eu li que era o Zig e o Zag. Então, se eu não me engano, esses dois são personagens, inclusive, também são dois homenzinhos lá do Quem Mexeu no Meu Quem Mexeu no Meu Queijo, o Zig e o Zag. Não me recordo bem se é. Mas tinha hora que você confundia quem que é o Zig, quem que é o Zag, quem que é o Zag, quem que é o Zig. Tá ok? Então, tomar cuidado aí com essa questão aqui. Tá ok? Então, essa é uma ideia para que vocês possam escolher o nome dos seus personagens do livro. E aí, vamos falar agora, então, como criar, né? Já que meu personagem vai ter ou não um nome, né? Como que eu crio os personagens principais de uma história? Então, a primeira coisa, eu vou ter que descrever o quê? Quais são as características básicas desse personagem, certo? Cor, pele, altura, sexo, idade, enfim, tudo que ele tem, né? Tudo aquilo que é a característica básica dele. Depois, o que o personagem quer na história? Qual é o objetivo desse personagem dentro da história? Isso que vai fazer o meu leitor mergulhar na história, né? É dentro desse objetivo. O leitor também tem este mesmo objetivo. Por que ele quer alcançar esse objetivo? O que está em jogo se ele não conseguir esse objetivo? Lembra? No processo de coach a gente traz isso. O que eu ganho, o que eu perco, né? Aqui na técnica a gente traz a mesma coisa. O que está em jogo se eu não conseguir? O que está em jogo se eu conseguir também? Quais são os obstáculos ele terá em sua busca? Qual a história antes do presente narrativo? Né? O que é o presente narrativo? É o momento, né, que eu estou narrando. Qual que é a história antes desse momento, antes do agora, né, que fez com que esse personagem entrasse na história? Quais são os defeitos desse personagem? Aliás, uma coisa, personagem perfeito não. Por quê? Dependendo do tipo de livro, se você está escrevendo um livro para desenvolvimento humano, como que a pessoa vai ter um desenvolvimento, um aprendizado com aquele personagem se ele já é perfeito? Ok? Então, sempre tem que ter um defeito, sempre tem que ter alguma coisa que aproxime o personagem do cliente. Ninguém gosta de personagens que são perfeitos, que não tem falha nenhuma. Ok? A não ser que seja um livro infantil, as crianças, né? E ainda assim, geralmente, os personagens têm algum efeito, um defeito, que é o que dão sentido à trama da história. Depois, o nono aqui, ó, relacionamento dos personagens com a história. E o último, use âncoras mentais. Né? Essas âncoras podem vir através de desenho, pode vir através de falas, pode vir através de chamados. Né? O próprio herói, o próprio personagem pode fazer convite para que você mergulhe na história. Então, isso são que gatilhos que estão ativando uma forma nova de você pensar ou de agir dentro daquela história. Então, isso é o que a gente deve pensar quando a gente fala de criar um personagem. Mas eu posso criar esses personagens e deixá-los mais interessantes. Então, como que eu deixo esses personagens aqui mais interessantes? Então, o primeiro ponto para deixar mais interessante. Crie personagens interessantes que por si só gere perguntas. Então, vamos imaginar um personagem que você conta sobre esse personagem, das características principais, e de repente você põe Isambolão, o personagem nosso, além de monstruoso e gigante, tinha por hábito sempre carregar na sua mão uma tulipa. E aí fica uma pergunta. Por que um personagem violento, grande, perigoso, carrega uma tulipa ou um vaso de tulipas na sua mão? Percebe que o próprio personagem por si só se torna interessante porque ele tem algo em particular. Zambolão, zambolão, zambolão. Vou escrever zambolão assim. Zambolão já é um nome intrigante também, né? O próprio nome já deixa interessante. De repente você põe na trama, que as pessoas sempre se perguntavam o porquê do nome de Zambolão, mas era algo que ele nunca contava para ninguém. O que o leitor está esperando? Que em algum momento da história ele vai descobrir o porquê desse nome. Isso faz com que ele se atente mais para a história também. Aí, 2, dê ao personagem uma posição interessante no enredo. Né? Se você criou aqui o Zambolão, ele tem que ter uma posição interessante. Né? Você precisa criar um enredo que é todo o andamento, toda a história em si, e é onde ele ocupe algo que seja importante, uma posição importante lá dentro. Depois, aqui é o terceiro, mostre que é o personagem, quem é, né? Quem é o personagem através das ações, das reações
e das suas falas. Ou seja, você vai perceber, quando a gente vê uma novela, é um exemplo disso, né? Se você não olhar para a tela da novela, você consegue mesmo assim perceber se o Zambolão da novela ele é ruim, se ele é uma boa pessoa, se suas ações são positivas, são aprovadas ou reprovadas ou não. Por quê? Pelo tom de voz, pelas falas dele, pelo comportamento, pelas suas ações, pelas suas reações, você já consegue definir isso. Então, para que serve tudo isso? Porque é diferente de uma novela onde você está vendo o sorriso falso, por exemplo, de um personagem, aqui não. No livro você não está vendo, mas você tem que criar o quê? Falas, ações e reações que levem o leitor a sorrir. Né? Imaginar como esse sorriso foi, melhor dizendo, né? Imaginar que sorriso é este. E aí, ó, depois fuja da mesmice. Que mesmice é essa? Da convenção de personagens. Sabe aquela coisa? Aninha. Aí você fala, pô, Aninha. Quase toda história tem uma Aninha. Né? Era uma pessoa que vivia em tal cidade, tal, tal, tal. Ela não faz nada diferente, ela faz tudo o que os outros fazem. Ela não tem absolutamente nada que chama atenção. Ela vai se tornar o quê? Não uma personagem principal, nem interessante, mas uma personagem secundária ou terciária dentro da história. Né? Alguém que está ali só por algum motivo, só porque precisou de alguém. Não é assim que a gente vê, por exemplo, um filme. Tem pessoas que só estão passando ali na rua, né? Tá tendo ali a grande luta da conquista do mundo, e tem alguém que só está passando no meio daquela luta e só vai correr. Ela não está fazendo grande diferença naquela cena. Se você tirar ela daquela cena ou não, a luta para a conquista do mundo ainda continua acontecendo aqui. Então, pense nos motivos dos personagens para cada ação. Qual é a justificativa do nosso personagem Zambolão agir de tal forma, né? Qual é o motivo que leva ele a agir daquela forma? Quais são seus medos, suas reações, seus pensamentos, as suas buscas, as suas conquistas, as suas derrotas que levam ele a ter um comportamento A ou B. E por último, né, para deixar o nosso personagem ainda mais interessante, cuidado para não criar personagens com seus moldes. Oh, né, por nada, né? Você quer ser o personagem principal da sua própria história? Não. Você tem que ser um bom escritor e alguém um dia vai escrever a sua autobiografia. Então não escreva você mesmo a sua autobiografia. Né? Isso, além de não pegar bem, perde a graça. As pessoas que te conhecem, elas vão encontrar você naquele livro. Para que elas te encontrem, basta que elas possam ir na sua casa, entrar em contato com você por telefone, por e-mail, por qualquer lugar. Tá ok? Então não crie personagens baseados todos nos seus moldes. Porque você vai ter um monte de gente na história parecida com você. Depois, o universo. Todos esses personagens, eles estão aqui, ó, em algum lugar do mundo. Em algum lugar do universo. Né? Mas eu preciso criar esse universo para as pessoas. Eu preciso contar como que é o universo onde as pessoas estão. Então, descreva o lugar detalhadamente, o ambiente. Eu estou escrevendo um livro, vai ter um case de uma empresa. Qual é o ambiente dessa empresa? Como são as pessoas dessa empresa? Quais são as sensações, as aparências, as curiosidades? A gente fala aqui em sensações, eu posso trazer, por exemplo, a ideia de odores, de temperatura, se é calor, se é frio, se o ambiente é limpo, se é agradável, se o clima é pesado, se é leve, e por aí vai. Né? Então, criar um mapa do universo visual e de movimento. O que é esse mapa? É um mapa mesmo. Vamos supor que eu estou contando uma história de um personagem, um guerreiro que viaja ao mundo, né, conquistando transformações para si só. Aí eu posso fazer o quê? Mas que mundo que ele vive? Vamos supor que ele foi um mundo chamado de Vivara. Então ele vive no mundo Vivara. Esse é o nome do planeta, do mundo dele. Aí o que acontece? Esse mundo, meu personagem, meu leitor, não conhece, meus personagens conhecem. Então eu vou criar um mapa. Em Vivara existe aqui um ponto que é só gelo. Existe aqui um grande vulcão. E é neste vulcão que vai acontecer uma grande guerra. E existe aqui a Terra de Todos. Aqui na Terra de Todos é onde acontece. Ela é distribuída, dividida em 1, 2, 3, 4, 5 tribos.
Para cada tribo há 3 reinados. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um mapa. Então, essa tribo chama tribo de Ur. E essa chama tribo de Sar. Estou inventando agora os nomes aqui, tá? Não existe. Aí, eu quero contar a viagem do meu personagem pelo mundo Vivara, da tribo de Ur para a tribo de Ar. Eu mostro essa viagem, o caminho, né? E ele teve que sair do mundo Vivara, conhecer outros mundos até poder vir para a tribo de Sar. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei um mapa e fiz o meu leitor imaginar como que é a caminhada, a jornada desse personagem dentro do meu universo que eu criei. Tá ok? Então, esse criar mapa aqui, ele dá a ideia visual do lugar, mas ele também dá a ideia de movimento também. Então, escreva uma breve história desse universo. Como que ele surgiu, por que ele surgiu, quais são os seus conflitos, como que ele é dividido, como que aconteceu essa divisão, porque um lado é gelado, o outro é quente, e outras pessoas convivem bem lá, ou não convivem bem lá, né? E aí depois eu vou descrever um pouco da cultura desse universo. E aí qual que é o conceito de cultura que a gente está trazendo aqui? A cultura é o quê? Um modo de vida, conjunto de práticas e valores de um determinado grupo de pessoas. Então, eu vou trazer aqui qual que é o modo de vida de cada uma dessas tribos, de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Como que elas juntas constroem os seus valores. Ou seja, qual é a cultura desse lugar, o seu modo de vida. Isso me dá a ideia do ambiente. Então, uma boa ideia é escrever o quê? Quanto mais fictícia a história for, melhor é. Porque as pessoas adoram ler histórias que levam elas para outros universos, mas que entregam no final da leitura o aprendizado para que ela possa utilizar no universo onde ela vive de verdade, né? Onde ela sai do mundo fictício e vem para a vida real. E aí criando capas, né? Então a gente já falou um pouco da parte interna, um pouco da capa, do título, e agora nós vamos falar da capa. Inspire-se no que já existe. Então buscar aí ideias no que já há no mercado. Então buscar por bancos e fontes de imagem. Cuidado, bancos e fontes de imagens com direitos. Tá? Você pode usar essas imagens com direito. Você paga para poder utilizar elas. E geralmente você vai ter imagens em resoluções sensacionais também, ok? Quando a gente fala de direito, uma coisa é você ter o direito de você, enquanto pessoa, usar. E outra coisa é o direito comercial, onde você vai vender isso para um monte de pessoas. Então é necessário também checar se aquela imagem tem direito comercial ou não, ok? Geralmente, esses com direito comercial são um pouco mais caros. Mas vale a pena, até porque não é algo tão caro assim, você consegue imagens com direitos comerciais de uso na internet por algo em torno de $2, $3, vale a pena, ok? $5 é já um valor alto. Então, trabalhe com editores de imagens. Então, quando a gente fala de editores de imagens, está falando de Corel, Photoshop, diversos programas. Mas se você não souber, a gente vai mostrar daqui a pouco algumas ferramentas aí para quem não sabe mexer nesses programas também, ok? Ou você contrata aqui um diagramador, alguém, um profissional dessa área. E faça capas que se comuniquem. A capa do livro tem que falar com o leitor. Quando o leitor entra no site da Amazon, por exemplo, para ver o seu e-book, a capa tem que chamar atenção. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente entra no YouTube e faz uma pesquisa para ver se a gente acha um livro, já reparou que a ideia dos sites é o quê? A gente costuma ler os sites como... Opa, desculpa. Vamos lá, voltando. A gente costuma fazer a leitura dos sites como? Primeiro a gente lê de assim, né? E depois de assim. Por isso que os videozinhos do YouTube, as outras alternativas estão aqui, ok? O que a gente faz? A gente olha aqui, antes de ler a descrição do vídeo, a gente olha primeiro as imagens. Aquele que tem uma imagem que mais interessa é o que a gente vai lá e clica, né? Pega a mãozinha lá e clica naquela imagem, ok? A mesma coisa aqui. Então, faça capas que se comuniquem, que chamem a atenção do nosso leitor. Opa, vamos adiante. E aí, tema, assunto e mensagem. Gente, o que é o tema de um livro? É sobre o que o livro está falando. O que é o assunto de um livro? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes editores vão te pedir isso. Qual é o tema do livro? Qual é o assunto do livro? Qual é a mensagem que o livro traz?
Então, para você saber que é o tema, é sobre o que o livro fala. Assunto é de que maneira você fala do tema. Então, tem um tema aqui que fala sobre coach para casais. Beleza? O meu assunto é coach para casais? Não. Esse é o tema do meu livro. O assunto é como que eu vou falar disso. Qual que é a abordagem que eu vou trazer sobre disso. E aí eu tenho o que também? Tenho lá mensagem, que é o quê? A conclusão que se pode tirar do livro. Essa mensagem é o final da jornada do herói. É o que eu aprendi em todo o momento do livro. Então, só para conhecimento. E aí, divulgue o seu e-book. Então, vamos pensar agora em divulgação dele. Então, eu tenho canais próprios, tenho canais pagos, onde eu posso divulgar, e mídia conquistada. O que são os canais próprios? O seu blog, o seu site, as suas redes sociais, seus e-mails, banners que você pode colocar, CTAs. O que são CTAs? Chamadas para ação. Você manda um e-mail para alguém, aí tem lá um texto. Você está falando lá do coach, a importância do coach de emagrecimento, do coach executivo e tal. E aí, de repente, tem um link para aprender mais. Clique no link e tal. E aí vem lá o link. E aí você continua o texto. Pois lá embaixo você tem outra chamada para ação, outro CTA, que é o link para o mesmo lugar. A pessoa clica, vai lá na Amazon ou vai lá no teu blog, em algum lugar onde ela vê o seu e-book. E aí, canais pagos, eu vou ter Facebook Ads, que é a publicidade paga, no LinkedIn a mesma coisa, no Instagram e no Google AdWords, onde eu vou pôr o que? Mecanismos, palavras-chave, mecanismos de busca, quando alguém buscar sobre coach para casais ou coach executivo, por exemplo, vai aparecer lá o teu e-book como as primeiras publicidades a serem clicadas. E depois eu tenho o quê? A mídia conquistada, que é o quê? Curtidas, né? As pessoas que curtem, os compartilhamentos, grupos fechados. Então, se eu estou escrevendo sobre coach de emagrecimento, por exemplo, e esse a gente vê muito, né, no Facebook, a pessoa pode publicar, por exemplo, em grupos fechados que falam sobre emagrecimentos, ou então em fóruns que tem na internet. Né? Esses fóruns aqui são o quê? São conversas, debates que as pessoas estão lá falando sobre o assunto que te interessa também. E aí você vai lá e publica o teu conteúdo lá também, tá ok? E-book na Amazon, né? Então vamos falar o quê? A Amazon é aquele site, né, que vende muita coisa, né? Vende eletrodoméstico, vende tudo um pouco lá, e vende e-books lá também, tá ok? Então o próprio site aqui, a Amazon, né, para quem não conhece, é amazon.com.br. Então, lá existe algumas coisas, algumas exigências para e-book. Então a capa deve remeter o leitor a uma promessa, solução, dar um passo a passo de algo, por exemplo, 7 passos para você conquistar mais clientes em coach. Apresentar um processo simples. Então, lá na Amazon, os livros que trazem essa ideia na sua capa são os livros que se tornam best-sellers. Tá? Então, são os livros que geralmente possuem mais vendagem. Né? São livros que entregam uma promessa, uma solução, um passo a passo ou uma forma simples de um processo. São livros de não ficção, falando de saúde, emagrecimento, negócios, desenvolvimento humano e guias também. Ok? Então, se você vai escrever, tente enquadrar aí o teu e-book, né, dentro desses não ficção aí, que provavelmente se tornam best-sellers, são mais vendidos, ou ainda que a distribuição seja gratuita. Na Amazon tem a distribuição gratuita também do livro. Ok? Então, e-book Amazon, 12 passos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos pensar agora como que eu vou publicar o meu e-book lá. Então, primeiro passo, decida o que escrever. Encontre um problema e dê uma solução para esse problema. Depois, pesquisar 3 principais blogs sobre o tema. Veja o que as pessoas estão falando realmente. É uma pesquisa sobre o conteúdo teu, você vai fazer um comparativo entre o teu conteúdo e o que as pessoas estão escrevendo. Depois, entrevistas referências. Então, busque referências. Você quer fazer uma palestra, um livro sobre coach para empreendedores, procure levar para o seu livro referências de empreendedorismo. Faça entrevistas e coloque essas entrevistas em livros. Reúna todas as anotações. Então, junte tudo isso que você fez, rascunhos, entrevistas, anotações, para que você possa
juntar tudo isso e começar a criar o teu livro. Então, ó, cria uma estrutura de capítulo, né? Então tem lá o capítulo, aí tem lá o tema dele, aí tem o subcapítulo, né? Então cria essa estrutura, né? Para que você possa saber aí como que vai ficar, né? A estrutura do seu livro, né? E por aí vai. Essa estrutura, cada empresa pede um jeito, ok? Então é necessário, antes de sair editando, dar uma olhadinha lá no Amazon, no plataforma que é para publicação de livro, eu vou mostrar para vocês como que é essa exigência, tá? Porque é bom sempre dar uma lida aí. Cuidado com as pesquisas no YouTube, você pesquisa no YouTube como publicar um livro pela Amazon, só que aquele vídeo foi escrito há um ano atrás. Então, pronto, que lá está desatualizado. Então, ó, cria uma estrutura de capítulo e subcapítulo, técnica do post-it e palavras-chave. O que a gente usa aqui? Eu crio post-its, cada post-it é um capítulo, ok? Dentro dos post-its, eu escrevo qual que é a estrutura do capítulo. E aí, dentro aqui, eu ponho 3 palavras-chave. A 1, a 2 e a 3. 3 palavras-chave para cada post-it. Tá? Assim que a gente faz aqui. Para planejar que a gente tem que escrever um artigo, alguma coisa assim. Então, para cada post-it, né, para cada capítulo, 12 aqui ele está sugerindo, né, um post-it com perguntas a serem respondidas. Então, essas perguntas que eu escrevi aqui, ó, nos subcapítulos e nos capítulos, eu vou escrever perguntas. Essas perguntas são o quê? O que eu quero responder para o meu leitor em cada capítulo, em cada subcapítulo, ok? Aí depois a gente faz o quê? Um desapego. Ah, esse aqui eu não achei muito forte. Ele pode ser excluído do meu livro. Ok, ele sai, eu fico com 1 e com 2, tá ok? Então a gente usa uma regra que é exclui 40% do mais fraco, ok? Depois, acertando o foco a cada etapa da estrutura. Para o que sobrou no verso, por 3 palavras-chave. Eu até falei aqui das 3 palavras-chave. A gente costuma pôr no verso do post-it. Nessa parte aqui dele tem a cola, né? Colado na lousa. E aqui no verso a gente põe as 3 palavras-chave. Essa será a sua estrutura de subcapítulos. Então, não importa como você vai fazer. Se você vai usar post-it, se você vai usar uma folha só, aqui é uma ideia. A gente gosta de utilizar isso. Post-it, faz a estrutura de capítulo, de subcapítulo, palavras-chave em cada papelzinho, a pergunta que a gente vai responder naquele capítulo ou naquele subcapítulo para o nosso leitor poder tirar aquela dúvida ou aprender alguma coisa, ok? Depois, ó, escrever em média de 250 a 700 palavras para cada ponto da estrutura. Então, para cada, eu tenho aqui o capítulo 1 e o 1.1 e o 1.2. Uma média de 750 a 250 palavras para cada um, tá ok? Que se você gosta, Renato, eu gosto de não escrever, eu gosto de gravar minha fala, então ótimo, não tem problema. 750, de 250 a 700 palavras vai dar mais ou menos de 3 a 5 minutos, 6 minutos, mais ou menos, de fala constante, tá ok? Como se você estivesse ditando um livro escrito para alguém. E agora, materializar o conteúdo, né? Digitalizar mesmo, né? Transformar ele em algo digital. E ó, compilar tudo. Introdução, transição. O que é essa transição? Eu tenho o capítulo 1. E aqui eu tenho o 1.1, aqui o 1.2. Eu não posso simplesmente aqui fazer o começo, o meio e o fim do capítulo 1 e simplesmente acabou. Eu tenho que fazer o começo, o meio, o fim e a transição. A transição que vai me levar do 1 para o 1 e aqui do 1.1 para o 1.2 e do 1.2 para o 2.0, depois 2.1 e por aí vai. Ou seja, para cada momento disso aqui, ó, eu tenho que ter a transição que vai me levando. É como se eu conectasse cada etapa dessa dando uma sequência de história também, né? Senão vira um livro de artigos, não um livro contínuo, né? Vira um livro como se eu tivesse vários artigos escritos. Então, ó, essa conexão de um ponto para o outro, ordem estrutural, frase inicial. Essa frase inicial, sabe quando a gente vê ali o capítulo 1, está escrito aqui o capítulo 1, e aqui no cantinho ele coloca uma frase, né, de abertura daquele capítulo, ou ele faz isso no final, né, encerra, e ele põe uma frase embaixo daquele capítulo, encerrando o capítulo. Bom, vamos lá, então, revisões e correções. E depois, diagramação necessária. Diagramação, o que é? O cara vai lá pegar a capa, as imagens, vai transformar tudo aquilo em algo bonito, né?
e aí alguém vai ver aquilo e fala assim, caramba, que capa bonita. É o diagramador que faz isso, né? Essas parametrizações aí que faz. E depois entrar na plataforma Amazon Kindle. É essa plataforma que você vai pôr o seu livro para edição, lá você vai definir valores, e aí entre esses valores a Amazon Kindle vai definir se você ganha de 30% a 70% do valor do livro, enfim, tem algumas regras lá dentro que você deve conhecer, tá ok? Então vamos lá. Seus limites devem ser vistos como novos desafios. Sei que tudo que a gente falou é rápido, é uma ideia geral para que vocês possam entender. Nós estamos escrevendo um e-book que chama Batalha em Sua Mente, que vai demorar um tempinho ainda para que ele fique pronto. É um e-book mais ou menos 300 a 400 páginas, que é que trata muito do que a gente fala aqui no coach, que é essa guerra que nós temos dentro de nós mesmos, mas não é impossível de ser feito, né? Seguindo esse norte que nós estamos contando aqui para vocês, é possível que vocês consigam escrever em tempo razoável aí. Eu gosto de falar em projeto para livro, algo em torno de 6 meses a 1 ano, né, para que você possa compilar, escrever, estudar, diagramar, validar isso com outras pessoas, enfim, fazer as melhorias necessárias e publicar ele na Amazon depois. No caso nosso, de início ele vai ter distribuição free, né, dentro do nosso site, da fanpage, área de membro, para alunos, né? Alunos, e depois ele vai ser vendido de algo em torno de R$ 9 a R$ 14,90. Ok? É um livro bem barato. A ideia nossa é mais mesmo divulgar o nosso trabalho para que outros negócios possam surgir também. Ok? Bom, agora aqui eu deixei para vocês o que nesse slide? Todas as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, elas estão aqui, os links, tá? Para que vocês possam fazer a busca aí no Google ou simplesmente pegar o link aqui e ver como que funciona, tá ok? Bom, vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês agora cada uma dessas ferramentas. Eu não vou explicar cada uma delas, tá? Algumas eu nem utilizo, mas são ferramentas conhecidas. É mais para que vocês possam aprender. Bom, vamos lá. Então, ó, essa ferramenta aqui, ó, ela é um editor de fotos, ok? O que essa ferramenta faz? Edita foto, projeto fabricante, realizador de ideias, ela edita qualquer imagem que você precisar. Então, às vezes você fala assim, Renato, ó, eu quero fazer isso aqui numa imagem, isso aqui já você fazer até no PowerPoint, mas eu não sei como fazer no Core ou alguma coisa assim. Você pode vir aqui utilizar essa ferramenta, o PicMonkey, e aí você vai estar criando, né, as suas ferramentas. Geralmente essas ferramentas que eu estou mostrando aqui são ferramentas ou grátis permanentemente, ou ferramentas de teste gratuito, tá ok? Como eu domino um pouco de PowerPoint razoavelmente bem, um pouco de Corel, um pouco de Photoshop, eu costumo usar Corel ou Photoshop, tá ok? E aí tem essa outra ferramenta aqui, ó, o Octodal, que nessa ferramenta que você faz, aí instala ela no seu computador, instalei ela aqui, ó, no meu, essa ferramenta eu utilizo, aí você faz, ó, tela, editor em lotes, página, combinações, animações, captura de tela, seleciona cores, enfim, você faz um monte de coisa aqui nessa ferramenta aqui, ó, um programa como se fosse um Photoshop mais simples, né, com menos recursos, mas que você pode utilizar. Quando você digita Photoscape lá no YouTube, tem pessoas ensinando gratuitamente ali cursinhos de 10, 12 aulas de 15, 20 minutos cada aula, ensinando como você trabalha com cada ícone desse daqui. O pessoal utiliza muito isso aqui para edição de livros, ok? Então, muito válido também. E você pode buscar aí, só digitar no Google o Photoscape, e aí você vai ter aqui, eu utilizei o UpToDown para fazer o download dela. Deu certinho, não veio com vírus, com nada. Ok? E aí tem essa daqui, ó, plataforma gratuita para criação de livros, ó. Estou aqui, ó, no Instituto Paramitas, né? E aqui você faz os seus dados, se cadastra e cadastrado, ó, você vai poder criar, editar e publicar os seus livros também. Então é mais uma sugestão aí de plataforma para você estar lançando o teu livro. E também tem essa aqui, esse Self-Express, que você pode utilizar também, ó, uma editora online gratuita, onde você faz todo o trabalho e ainda há aqui uma loja também para que possa estar comercializando depois. Então, ó, ele explica como funciona o cadastro, envio, publicação, porque publicar um livro, né?
Enfim, várias informações aqui, ó. Então, aumente suas chances de sua obra, onde você pode pôr, né? Saraiva, hoje a Saraiva tem a venda de e-books também. Amazon, que é uma das maiores hoje na venda de e-book. Então, tem vários recursos que você pode estar utilizando também dentro desse site aqui, ó. E ele tem aqui vários, tá vendo? Eu vi no YouTube algumas pessoas já publicaram, aqui, ó, seu sucesso no Facebook, ó. Tem vários livros recentes aqui, né? Tá soltando. E você pode estar criando aqui uma categoria para ele e publicando dentro dessas plataformas aqui também. E aí você pode conhecer, ó, tem carrinho de compras, tal. E são muito bons, viu? Há pouco tempo eu fiz a compra de alguns e-books, vale a pena, ok? E aqui a gente tem a Asbook, né? Que é uma plataforma também onde você pode estar se cadastrando, né? Para poder fazer o trabalho de publicação, enfim, até que eu publique um livro sobre autores. Então, eu recomendo até que você leia um pouco sobre os autores, como publicar um livro, serviços de profissionais, que alguém possa te ajudar. Enfim, tem aqui várias empresas que fazem esse trabalho também. E aí tem o Clube dos Autores, esse é brasileiro, né? O Clube dos Autores também, ó, você tem aqui o Publique Seu Livro, né? E livrarias que nos vendem, né? E daí eles têm várias livrarias que vendem. Aí você cria uma categoria para o teu livro, né? Vai se encaixar numa dessas, e aí eles estão aqui, né? Os livros, os autores, enfim. É muito simples. Algumas exigem um pouco mais de conhecimento de diagramação, outras nem tanto, mas está aqui mais uma sugestão. E para criar capa, né? A gente já falou na aula de Facebook, se eu não me engano, sobre o Canva, né? O Canva aqui, ó, você consegue criar facinho aqui uma capa de um e-book nas medidas certinho, né? Você padroniza, né? A minha preocupação aqui de não ensinar, né, como que você faz isso, ó, tá vendo aqui? Ó, você clica, escolhe o tamanho, né, em pixels, em centímetros, né, como você vai. Geralmente algumas empresas dão medida em pixels, então você vai usar pixel aqui, e aí você cria a sua capa da forma que você achar melhor, ok? E aqui, né, o Kindle, né, esse aqui o pessoal fala que é o KPD aqui, né, da Amazon. Nessa daqui é uma das melhores que tem, recomendo que use ela. Né? Tem algumas coisas em inglês que você vai ter que traduzir, joga lá no Google, pede para alguém traduzir, enfim, você vai ter que enviar, mas é a que melhor funciona. Tá? Então vale a pena, porque aqui você já publica, você já cria aqui dentro mesmo, fica muito mais fácil de você estar utilizando essa plataforma do que outra plataforma, tá ok? Então, ó, como que você pode ganhar? Ó, você pode ter ganhos de até 70% de royalties sobre o livro. Então, ele ensina várias coisas aqui, né? As principais perguntas, né? Para ver mais perguntas, você clica. Enfim, tem muita coisa aqui. Eu, particularmente, recomendo que vocês utilizem aqui um canal direto de publicação e as pessoas conseguem ver depois seu livro ou por um aplicativo instalado no próprio notebook, aqui no caso do meu tem, ou pelos dispositivos Kindle mesmo, né? Porque a pessoa compra lá o dispositivo Kindle para leitura de e-book, tá ok? Aí fica a sua opção. Eu recomendo a ferramenta da Amazon aqui, que acho que é meio mais completa, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Ó, aqui, por exemplo, ó, você viu, eu abri aqui, ó, PDF, aquele livro, ó, Curso Sucesso no Facebook, a R$ 139. É um e-book em PDF, tá vendo? Interessante. Um valor considerável, né, com um livro em português. Há livros que são referência no mercado que não tem um valor desse, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, quem quiser entrar em contato, quem quiser arriscar e escrever o seu e-book, a gente fica à disposição. Tá joia? Até mais. Forte abraço. Vamos em frente para a nossa próxima palestra.